ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يقول الله تعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا عباد الله، قبل أيام قلائل ودعنا ضيفا محبوبا جاءنا بالخير الكثير ثم رحل وترك لنا الخير الوفير. Respeitosos irmãos muçulmanos, há bem poucos dias despedimos-nos de um hóspede tão carinhoso, de um hóspede tão amável, hóspede este conhecido por mês de Ramadã. جاءنا بالخير الكثير. O Ramadã trouxe-nos muita coisa boa. ثم رحل, e em seguida o mesmo voltou, abandonou-nos, deixou-nos, despediu-se de nós e disse que iria apresentar tudo quanto nós fizemos durante 29 dias diante de Allah subhanahu wa ta'ala, a favor ou contra nós. Entretanto, este Ramadã não nos deixou de mãos vazias. وَتَرَكَ لَنَا الْخَيْرَ الْوَفِيرَ. Como também este Ramadã deixou-nos com bens em abundância. فَيَا عِبَادَ اللَّهِ, ó servos de Allah, وَدَّعْنَا مَوْسِمَ الْعِبَادَاتِ, despedimos-nos da estação de adoração, موسم القربات والطاعات, despedimos-nos da estação de aproximação a Allah subhanahu wa ta'ala, e como também da obediência, موسم زيادة الحسنات, despedimos-nos de uma estação onde cada um tentava fazer o seu melhor em busca do contentamento de Allah subhanahu wa ta'ala, praticava muitas boas obras para poder agradar Allah subhanahu wa ta'ala. موسم الصيام والقيام, despedimos-nos da estação do jejum e das orações noturnas, todas aquelas orações após o Salat al-Isha, o Salat al-Tarawih, o Salat Tahajjud, o Salat al-Witr que a gente observou no mês de Ramadã. Despedimos-nos desta estação toda. موسم القرآن أو موسم القرآن الكريم وإطعام الطعام, despedimos-nos da estação do Qur'an, pois é o mês de Ramadã em que Allah subhanahu wa ta'ala revelou o seu Qur'an. Como também nos despedimos da estação de alimentar aos mais necessitados. موسما كانت مساجدنا فيه معمورة, despedimos-nos da estação onde as nossas mesquitas eram repletas de gente.
Respeitosos irmãos, o Ramadã, quando veio desmentir aquilo que está nos nossos corações. Afinal de contas, é sim, senhoras, possível a gente abandonar o mal, a gente abandonar toda a malidade. Nós conseguimos verificar, observar que afinal de contas é possível aquele que tem a sua banca, aquele que tem a sua loja, aquele que tem a sua barraca, desistir de vendas de bebidas inebriantes. O álcool foi retirado das lojas, o álcool foi retirado das bancas e das barracas no mês de Ramadã. É sim, senhoras, bem possível. É sim, senhoras, muito bem possível. O Ramadã veio nos tirar aquilo que a gente sempre incutiu nas nossas cabeças, nos nossos corações, pensando que a gente não consegue deixar a maldade, pensando que a gente não consegue se afastar do mal. É pura mentira, honrados irmãos muçulmanos. Conseguimos nos afastar do mal, sobretudo aquele mal feito de forma propositada. Porque há mal que você faz e não se apercebe, mas aquele mal que você sabe que isto aqui é um mal, você decidir deixar, inshallah ta'ala, tu irás conseguir deixar. O Ramadã veio nos mostrar que todo aquele que dizia que não conseguia deixar de fumar o cigarro, ficou 29 dias sem fumar o cigarro, tanto de dia quanto de noite, sem colocar a beata ou o seu cigarro nos seus lábios, na sua boca, para poder inalar o fumo do cigarro. Foi possível. As pessoas abandonaram de fumar, as pessoas abandonaram de fornicar, ou seja, de cometer o adultério, porque sabiam que se eu for a cometer adultério, enquanto encontro-me em jejum, o meu Ramadã estará anulado perante Allah subhanahu wa ta'ala. O meu Ramadã será invalidado por Allah subhanahu wa ta'ala, mesmo após o quebrar. Ele não tinha aquela força, ficava cansado, pensava em fazer o salatu tarawih e acabava abandonando o ziná. O Ramadã veio nos ensinar que é possível, sim senhoras, aquela pessoa avarenta, ou o avarento, o avaro, no mês de Ramadã, tornar-se uma pessoa caridosa, começar a tirar o sadaqa, começar a dar alimentação aos mais necessitados, vestir aos mais necessitados, acarinhar as crianças e respeitar os idosos. É sim, senhora, bem possível. E é fazível. Por que não conseguimos deixar então estas maldades todas quando não se trata do mês de Ramadã? Em outros meses, por que não abandonamos? Só abandonamos no mês de Ramadã. Então aqui está o sinal de que, afinal de contas, isto é uma decisão nossa. Nós querendo abandonar a maldade, sobretudo, como disse de antemão, maldades feitas de forma propositada, uma pessoa consegue deixar, inshallah ta'ala. É só colocar o niyyah. É só a pessoa intencionar deixar de fazer essas más práticas que não são de agrados de Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, ó servos de Allah, aturahu أو أترى أن رمضان هذا يعود إلينا أو تدركنا المنون فلا يؤول إلينا. Achas que este Ramadã, tem certeza que o Ramadã que passou há bem poucos dias irá voltar para nós para o ano que vem? Ou então a morte nos alcançará primeiro e o Ramadã voltará somente para os que estiverem a viver nessa altura? Quem te dá certeza? Por que não praticaste boas obras? Por que não aproveitaste ser perdoado por Allah subhanahu wa ta'ala neste mês abençoado do Ramadã? Se Allah não te abençoou no mês de Ramadã, se Allah não te deu o seu perdão no mês de Ramadã, em que mês mais tu esperas para ser perdoado por Allah subhanahu wa ta'ala, bai? Allah perdoa a partir do momento em que a lua para o mês do Ramadã é visualizada. A partir daquele instante, Allah subhanahu wa ta'ala
perdoa a todos os seus servos muçulmanos, crentes, que estiverem a observar o jejum após o tempo de iftar. Você pegou na sua tâmara, Bismillahirrahmanirrahim, colocou a sua tâmara na boca, ou a sua água, ou o seu leite. É a partir daquele momento que Allah subhanahu wa ta'ala começa a perdoar os seus servos. Todo o mês de Ramadã, 30 dias ou 29 dias. Fatuba liman samahu imanan wa ihtisaban. Felizardo, ou seja, o bem-aventurado, é aquele que observou o jejum do mês de Ramadã com toda a fé, na esperança de ser perdoado por Allah subhanahu wa ta'ala. Waqamahu imanan wa ihtisaban, como também observou todas as orações noturnas, o salat tarawih, at-tahajjud, o witr, observou todas essas orações, imanan wa ihtisaban, com fé e expectativa de ser recompensado por Allah subhanahu wa ta'ala. Este é o bem-aventurado, este é o felizardo, soube aproveitar o seu tempo, não deixou para o dia seguinte, não deixou para o amanhã, porque não sabe se chegará o amanhã para ele. Então, este é o bem-aventurado, e esperamos que todos aqueles que observaram o seu salat, o seu jejum, o seu sadaqat, tiraram sadaqat com toda a fé e com toda a esperança de serem recompensados, que Allah subhanahu wa ta'ala os recompense. E que Allah subhanahu wa ta'ala os conceda o mais alto nível do Jannatul Firdaus al-A'la, insha'Allah ta'ala. Faya ibadallah, ó servos de Allah subhanahu wa ta'ala, ya man ya'budu Allah fi Ramadan, aquele que adorava Allah subhanahu wa ta'ala excepto no mês de Ramadã, ويعمر بيوت الله في رمضان, e enchiam as casas de Allah subhanahu wa ta'ala no mês de Ramadã. ثم يعصي الله ويهجر المساجد في غيره من الأزمان, e em seguida, isto é, depois do término do mês de Ramadã, eles voltam à desobediência, voltam a desobedecer Allah subhanahu wa ta'ala e abandonam as mesquitas, abandonam as casas de Allah subhanahu wa ta'ala fora do Ramadã, isto é, em outros meses. Fa'lam, saiba, honrado irmão muçulmano, anna Allah azza wa jalla fi kulli zamanin wa makan, saiba que Allah subhanahu wa ta'ala encontra-se em todo o tempo e em todo lugar. Antes da existência deste universo todo que a gente enxerga, Allah subhanahu wa ta'ala já existia. O Amakan, como também consegue enxergar todos os sítios, todos os lugares. Allah está em todos os lugares. Atenção, quando dissemos ou afirmamos de que Allah subhanahu wa ta'ala está em todos os lugares, não queremos aqui dizer que Allah se encontra em lugares imundos, como na casa de banho, ou onde se vende bebidas inebriantes. Lá, estamos aqui a querer dizer de que Allah subhanahu wa ta'ala encontra-se nos céus, por cima do seu trono. Todavia, Ele consegue controlar todos os lugares. Este é o ma'na, este é o significado de que Allah está em todos os lugares. Não porque Allah esteja nos lugares imundos, e sim está lá nos céus e consegue controlar todo o seu planeta, todos os sítios, todos os lugares. فَمَنْ كَانَ قَدْ اسْتَقَامَ فِي رَمَضَانٍ, e aquele que foi firme no mês de Ramadã, obedeceu a Allah subhanahu wa ta'ala no mês de Ramadã, fez coisas do agrado de Allah subhanahu wa ta'ala no mês de Ramadã, فَلْيَسْتَقِمْ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْأَزْمَانِ, então que continue sendo firme em outros meses fora do Ramadã. فَإِنَّ إِلَهَ الْأَزْمَانِ وَاحِدٌ, por certo, o Deus de todos os tempos é único. O Deus de Ramadã, o Deus de Shawwal, o Deus de Dhul-Qa'da, o Deus de Muharram, o Deus de Safar, o Deus de Rabi'ul Awwal e todos os outros meses é único, é Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah está para ser adorado em todos os meses.
e não limitarmos-nos em adorar Allah subhanahu wa ta'ala apenas e exclusivamente no mês de Ramadã. Quer dizer, para si, Allah subhanahu wa ta'ala morre a partir do momento em que este Ramadã se despede de nós. Para outros meses, para ti Allah não existe, morreu, e Allah não morre. Ele é o vivente, é o vivo, existe em todos os tempos. قال الله تعالى, Allah subhanahu wa ta'ala diz: هو الحي لا إله إلا هو. Ele é o vivente, é o vivo. La ilaha illa hu. Não há outro ser digno de adoração sincera senão Allah subhanahu wa ta'ala, o único. Fad'uuhu mukhlisina lahu ad-din. Então, invocai Allah subhanahu wa ta'ala na sua adoração com toda sinceridade. Que esta adoração que tu fores a observar, que seja honesta, que seja sincera, que não haja aqui sócios, que não hajam aqui rivais de Allah subhanahu wa ta'ala. Que esta adoração seja exclusivamente para Allah subhanahu wa ta'ala e mais ninguém. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Todos os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala, o Senhor do universo, o Senhor dos mundos. Sim, Senhor, os louvores pertencem a Allah. O nosso ver, o nosso ouvir, o nosso respirar, o nosso falar, o nosso comer, o nosso beber, o nosso andar, o nosso sentar-se, o nosso tudo. Louvamos ou devemos louvores a Allah subhanahu wa ta'ala. Devemos agradecer Allah subhanahu wa ta'ala e mais ninguém. Por isso, na nossa adoração não deve haver nenhuma interferência, não deve haver aqui sócios, não devem haver aqui deuses falsos, senão Allah subhanahu wa ta'ala, o único. Honrados irmãos muçulmanos, إن كنا قد ودعنا رمضان, se na verdade nos despedimos do Ramadã ou do mês de Ramadã, فإن الأعمال الصالحة لا تودع. Saibam, honrados irmãos, de que as boas práticas não cessam, as boas práticas não terminam, as boas práticas não são despedidas, assim como nós despedimos o Ramadã. Você acha que despediu-se do Ramadã, então não deve mais obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala? Estás enganado. Al-a'malu salihatu la tuwadda. As boas obras, as boas práticas não são despedidas, nunca acabam, nunca cessam, nunca terminam. فمن ذاق حلاوة الطاعة والصيام في شهر رمضان فليعلم أن الباب مفتوح لمواصلة العمل الصالح. Para quem terá saboreado a doçura da obediência e do jejum do mês de Ramadã. Você saboreou aquela doçura toda no mês de Ramadã, obedecendo as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, jejuando o mês de Ramadã. Então saiba que as portas para a continuidade de boas práticas ainda continuam abertas. Allah subhanahu wa ta'ala não as encerrou. Essas portas ainda continuam abertas, não estão encerradas. Então que continuemos na prática de boas ações, por forma que alcançarmos aquilo que são os nossos objetivos, que é o perdão de Allah, que é o Jannah de Allah subhanahu wa ta'ala. Respeitosos irmãos muçulmanos, وليعلم أيضا أن الصيام ليس قصرا على شهر رمضان، فقد سن لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فقد سن عليكم صلوات الله وسلامه أجمعين صيام 6 أيام من شوال، حيث قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. Como vínhamos dizendo, as boas obras não terminam após o término do mês de Ramadã, não são despedidas. As portas das boas obras ainda estão abertas.
E o jejum não se limita apenas ao mês do Ramadã. A observância do jejum não se limita apenas ao mês de Ramadã, porque o nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam decretou para nós, aconselhou a nós, dizendo que Man sama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Shawwal kana ka siyami dahr. O nosso Nabi aconselhou-nos a observância também do jejum do mês de Shawwal, que são 6 dias. Consta no hadith onde o nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: quem for a observar o jejum do mês de Ramadã e em seguida observar os 6 dias de jejum do mês de Shawwal, é como se tivesse observado o jejum de um ano inteiro. Aqui temos a prova de que o jejum não se limita apenas ao mês de Ramadã. Existem vários outros jejuns. E qual é a virtude destes jejuns? Quais são as virtudes destes jejuns facultativos? O que é que a gente tira benefício ao jejuar estes jejuns facultativos? No dia de Qiyamah, quando estivermos a prestar contas diante do nosso Allah subhanahu wa ta'ala, diante do nosso Senhor, o nosso jejum do mês de Ramadã será colocado num prato da balança. Se o nosso jejum falhar, não estiver completo, Allah subhanahu wa ta'ala ordenará aos seus anjos, aos seus malaicas, para que levem o seu jejum de Sitta de Shawwal, ou 6 de Shawwal, para que levem o seu jejum de segunda e das quintas, para que levem o seu jejum de Ayyam al-Bid, dos dias brancos, e outros vários jejuns que a gente faz facultativos. São colocados aqueles jejuns facultativos ali onde se encontra o nosso jejum de Ramadã, que não está completo, por forma a que o nosso jejum de Ramadã esteja completo. E qual será o resultado? Consequentemente, ganharemos o Jannah de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, estas são as grandes virtudes, os grandes benefícios de a gente observar os jejuns facultativos deixados ou orientados pelo nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Este é número 1. Número 2. Verificamos alguns erros. Quando termina o mês de Ramadã, muita gente corre para observar o jejum do mês de Shawwal, deixando de observar ou de fazer o pagamento de jejum do mês de Ramadã. Suponhamos que no mês de Ramadã alguém adoece, ficou 5 dias, ou viajou, ficou 5 dias durante a viagem. Quando regressa da sua viagem, ou quando este que se encontrava doente ter melhorar, sentir-se bem, a primeira coisa a fazer é, logo que terminar o mês de Ramadã e entrar o mês de Shawwal, é observar os 5 dias que ele deixou. Não sair, correr e observar o jejum de 6 de Shawwal. Hoje, estamos no dia 15 de Shawwal. O Shawwal ainda existe. O Shawwal também tem 30 dias ou 29 dias, conforme a visualização da lua. Então, não há tanta necessidade das pessoas correrem para observar o Shawwal e deixar aquilo que é a dívida de Allah. O nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam diz o quê? Fadainullahi ahaqqu an yuqda. E a dívida de Allah subhanahu wa ta'ala é mais digna de ser paga. Você, a partir do momento em que deixa 5, 7 dias por doença ou por viagem ou por um outro motivo, tem que saber que você está endividado. Você deve Allah subhanahu wa ta'ala, deve pagar Allah subhanahu wa ta'ala. Da mesma forma que tu vais ter com um fulano, um amigo, pedir emprestado algum valor, tu ficas ciente de que eu tenho que devolver este valor, porque é um empréstimo. Então, quando deixar alguns dias no mês de Ramadã, tem que também ficar ciente de que eu tenho dívidas com Allah subhanahu wa ta'ala e devo pagar. Este é número 2. Número 3, quando corremos para observar o jejum do mês de Shawwal e saltamos a dívida que nós temos aqui atrás, que deixamos atrás do mês de Ramadã, tu não terás aquelas virtudes de ter recompensa de como se tivesse jejuado um ano inteiro, porque o hadith do nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam está bem claro: quem for a jejuar o Ramadã e em seguida jejuar os 6 dias de Shawwal é como se tivesse jejuado um ano inteiro. E um ano inteiro a recompensa aqui é muita, quem sabe é Allah. Nós sabemos que a boa prática equivale a 10 vezes, a 10 práticas.
Então, quando você salta o Ramadã e jejua os 6 dias, depois volta a jejuar os 5 ou 7 dias de Ramadã que você deixou, o seu jejum pode ser até válido. Allah pode validar. Entretanto, não terás aquelas virtudes de como se tivesse jejuado um ano inteiro. Para ter essas virtudes, é necessário seguir a sequência. Faz o Ramadã, deixou alguns dias de Ramadã, paga alguns dias de Ramadã e em seguida faz o Shawwal. Como se não bastasse, o Shawwal não é nenhum jejum aquilo obrigatório, é um jejum facultativo. Querendo fazer, a pessoa ganha recompensa, não querendo fazer, a pessoa não perde nada. E não será castigado por Allah subhanahu wa ta'ala, não terá pecado algum. Todavia, nós aconselhamos a prática ou observância destes tipos de jejuns facultativos todos, tanto de 6 de Shawwal, quanto os outros jejuns honrados irmãos muçulmanos. Porque o nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam diz que quem for a jejuar o Ramadã e em seguida colocar em prática o jejum de 6 Shawwal, é como se tivesse jejuado um ano inteiro. Nós sabemos que o ano inteiro tem 365 dias, e quando for bissexto, o fevereiro, normalmente quando calha 29 dias, o ano fica com 366 dias, caso não esteja enganado. Então, vamos fazer os nossos cálculos, as nossas contas. 30 dias de jejum, e cada obra boa, quando feita, equivale a 10 práticas. Logo, fica 30 dias vezes 10, temos aqui 300 dias. É como se tivéssemos jejuado 300 dias. Mais os 6 dias de Shawwal por 10 são 60. Adicionado aos 300, são 360 dias. É como se tivéssemos jejuado 360 dias. Atenção, não estamos a dizer que são 360 recompensas. Estamos a dizer, é como se tivesse jejuado 360 dias. Entretanto, quem sabe o que vai pagar a recompensa do mês de Ramadã ou a recompensa de todo tipo de jejum? Quem sabe é Allah. É diferente das recompensas do Salat. Nós sabemos que no Salat, cada Salat observado, a sua recompensa é entre 25 a 27 no máximo. Mas por ter praticado uma boa obra, tens 10. Agora, quando se trata de qualquer outro tipo de jejum, Ramadã ou qualquer outro fora de Ramadã, só Allah subhanahu wa ta'ala é quem sabe o que vai pagar. Ele ocultou o pagamento do mês de Ramadã, ou ocultou o pagamento de todo tipo de jejum quando observado. Então temos aqui 360 dias, é como se tivéssemos jejuado um ano inteiro. Mas atenção, quando o nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam faz menção de 360 dias como se fosse um ano, não está-se a referir do ano gregoriano, e sim do ano do calendário islâmico. Porque aqui estão a faltar 5 dias para ser um ano inteiro. Pese embora está muito próximo, faltam apenas 5 dias. Refere-se ao mês ou ao ano, conforme ou consoante o calendário islâmico. E no calendário islâmico não chegam 365 dias, nem 360 dias. Nós temos 12 meses, dividimos por 2, temos 6 meses e 6 meses. Cada mês aqui tem 30 e outro tem 29. Se tem 29, o próximo tem 30. Não vai mais do que 30. Não chega a 31 e não vai menos do que 29. Não chega a 28, não para nos 28. O mês do calendário islâmico é 29 a 30. Então, fazendo a multiplicação 30 por 6 e 29 por 6, conseguimos ter 354 dias, como muito 355 dias. O ano do calendário islâmico só tem 354 dias apenas. E se for a ultrapassar, será 355. Logo, temos aqui bônus. Jejuamos 360 dias, menos 354, temos alguns bônus. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Respeitosos irmãos, dizíamos nós de que as boas obras não são despedidas, não cessam. E o nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aconselhou-nos a observância de outros jejuns fora do jejum do mês de Ramadã. É destes jejuns que estamos a tratar, faltando alguns minutos para o primeiro khutbah terminar, e daremos a continuidade no segundo khutbah.
iremos falar dos jejuns em que o nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam observava e que nós também, como amantes do nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como seguidores do nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como seguidores do Islã, professantes da religião islâmica, temos que também seguir as tradições, os passos do nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para além do jejum de 6 dias de Shawwal, temos também o jejum de Ayyamul Bid, os dias brancos. Quais são os dias brancos? São aquelas noites em que a lua torna-se cheia. São as noites de luar, as noites de lua cheia, na 13ª noite, na 14ª noite e na 15ª noite. Quando chega o 12º dia do calendário islâmico, é só ficar a controlar. Depois de entrar o Maghrib, o sol se pôr ao seu poente, teremos que saber que já entrou a 13ª noite. Logo o dia seguinte, temos que observar o jejum. Atenção, não é obrigatório, mas fazendo, teremos sempre recompensas. Então, fazemos 13º, 14º e 15º dia. Por isso foi chamado Ayyamul Bid, os dias brancos. E o nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam observava. E não é obrigatório a pessoa trazer esta sequência. É opcional, cada um escolhe como quiser jejuar. Porque em outros hadiths, o nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam também não nos deixou claro. Apenas aconselhou ao Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, قال, este sahaba, o companheiro do nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diz: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, disse o mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala, que a paz e bênçãos de Allah estejam com ele, dizendo que o nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله. O jejum praticado 3 vezes em cada mês é equivalente ao jejum praticado em um ano inteiro. Porque temos 12 meses. E por mês você jejua 3 vezes. A forma de jejuar é opcional. A decisão é sua. Se na primeira dezena tu fores a jejuar uma vez, na segunda uma vez, na terceira dezena uma vez, está correto, são 3 dias. Se na primeira dezena decidir jejuar 2 vezes e na segunda salta, jejuas na terceira, 3 vezes, está completo. Ou jejua uma vez na primeira dezena, 2 na segunda dezena e na terceira não jejua nada, também está correto. É algo opcional, desde que você traga aqui 3 jejuns durante o mês inteiro. Então, se em um mês jejuamos 3 vezes, 12 meses são 36 dias. Multiplicado por 10, conforme nós fizemos cálculo há bem pouco tempo, são 360 dias. É como se tivesses também jejuado um ano inteiro. E quem sabe o quanto vai pagar? É Allah subhanahu wa ta'ala. Ele ocultou o pagamento de todo tipo de jejum, honrados irmãos muçulmanos. Mas a forma melhor de fazer este jejum, conforme fazia ou praticava ou observava o nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam, é dando sequência, os 3 dias consecutivos, de acordo com um conselho que o nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam deixou para um dos seus companheiros de nome Abu Dharr radiyallahu anhu wa ardah. Disse: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Este sahaba, companheiro do nosso Nabi de nome Abu Dharr, disse: o nosso mensageiro, ou o mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala, aconselhou-me, ou disse-me o seguinte: إذا سمت شيئا من الشهر, se quiseres jejuar alguma coisa em um mês, ou dentro de um mês, decidiste fazer algum jejum, فَسُمْ 13 و14 و15, então que jejues no 13º dia, 14º e 15º dia. Esta é a melhor forma de observar o jejum dentro de um mês, esses 3 dias. E para terminar com o nosso khutbah, insha'Allah ta'ala, iremos também falar um bocado acerca das virtudes ou das vantagens que tem o jejum das segundas e das quintas-feiras. Respeitosos irmãos muçulmanos, temos que saber que em cada segunda-feira e em cada quinta-feira,
Allah subhanahu wa ta'ala abre as suas portas do Jannah, abre as portas do paraíso, e elas são 8. E não podes pensar que a porta do Jannah tem aquele tamanho daquela porta da mesquita. Kalla, não é uma porta de brincadeira. A amplitude só dessa porta é praticamente de Sham e Meca. Estamos a falar de Síria e Meca, quase aproximadamente a 1270 e tal quilômetros de largura. Só uma porta do Jannah, e elas são 8. De ponta a outra ponta, 1270 e tal quilômetros, ou 1200 quilômetros por aí em diante. Estamos a falar de Síria e Meca. Essa distância toda é muito longa. Então não é uma porta de brincadeira. As pessoas estarão ali paradas. Então são as mesmas portas que em todas as segundas e em todas as quintas são abertas. Com qual objetivo? Para serem perdoadas certas pessoas. Quem será perdoado? De acordo com o hadith do nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas antes de lá chegarmos, é nas segundas e nas quintas-feiras que também as nossas boas práticas, as más práticas, são apresentadas diante de Allah subhanahu wa ta'ala. São levadas em todas as segundas-feiras. E em todas as quintas-feiras são apresentadas a Allah subhanahu wa ta'ala. Fulano fez isto, fez, acolá fez, etc. Em todas as segundas e em todas as quintas, 2 vezes por semana. E voltando para o nosso hadith, o nosso Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس. São abertas as portas do Jannah, do paraíso, em todas as segundas e quintas-feiras. فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. E é perdoado todo servo de Allah que não tenha associado Allah subhanahu wa ta'ala com outros deuses. Se você sabe no seu íntimo de que nunca associaste Allah subhanahu wa ta'ala com outros deuses, nunca tiveste outros deuses na sua mente para além de Allah subhanahu wa ta'ala, então saiba de que não tens problemas. Em todas as segundas-feiras e em todas as quintas-feiras, quando as portas do Jannah são abertas, és perdoado. Sinal de que terás o Jannah de Allah subhanahu wa ta'ala. Sinal de que terás a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala e serás introduzido no seu Jannah, no Jannah de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas atenção, o nosso Nabi diz aqui: illa rajulan, apenas um homem que não será perdoado. Quem é esse que não será perdoado? Ou quais são essas pessoas que não serão perdoadas? كانت بينه وبين أخيه شحناء. Ele sempre teve ou tem algumas diferenças com seu irmão muçulmano. Não é necessariamente que seja seu irmão, seu irmão da mesma ventre ou do mesmo ventre. Pode ser qualquer pessoa, e sobretudo quando for uma pessoa muçulmana, professante da nossa religião, todos são crentes e não se falam, cada um tem ódio, cada um tem rancor para com o outro. إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء. Essas pessoas não serão perdoadas. Quando os malaicas decidem perdoar a essas pessoas, são ditas por Allah: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. Oh meus anjos, oh meus malaicas, não escrevam perdão para essas duas pessoas. Esperem até que eles se reconciliem. Esperem até que elas se reconciliem, se perdoem, se comecem a falar. Só depois deles começarem a se falar, só depois de eles se reconciliarem, vocês escrevam aí o perdão, perdoem os meus servos. Então, quando vocês se perdoarem, as próximas semanas, as segundas e quintas-feiras, quando as portas forem abertas, serão perdoados e introduzidos no Jannah de Allah subhanahu wa ta'ala. Fora disso, jamais pratica as 5 salats, tiras caridade, vais a Meca 60 vezes, fazes de tudo quanto é do agrado de Allah, não terás o seu perdão. Estás a fazer em tekoama a ti. O hadith do nosso Nabi está muito bem claro, sem nenhuma sombra de dúvidas. Está mais claro que a água de Mbandani. Você não quer perdoar o outro,
saiba, e o outro também não quer te perdoar, saiba de que vocês terão um castigo severo por Allah subhanahu wa ta'ala, de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, honrados irmãos muçulmanos, aquele que sabe que tem haqd, tem ódio, tem qualquer coisa suja no seu coração, é necessário tirarmos o nosso orgulho, deixarmos de lado e pedirmos desculpas ao outro. Por mais que você não esteja errado, faz-se de bobo, faz-se passar de um bobo qualquer, vai, ajoelhe-se, peça desculpa. Você não perde nada, muito pelo contrário, Allah subhanahu wa ta'ala vai elevar o seu grau lá no Jannah, inshallah ta'ala, porque Allah sabe que você não teve culpa, mas mesmo assim não quiseste ter problema diante de Allah, foste pedir desculpas, então a sua recompensa será maior. E se essa pessoa não querer te perdoar, tu já não é mais culpado. Pelo menos Allah é testemunha de que tu já tentaste. Portanto, meus irmãos muçulmanos, as boas práticas não se limitam apenas ao mês de Ramadã. O mês de Ramadã cessou, passou, e nós não sabemos se a morte nos alcançará antes deste Ramadã chegar mais uma vez ou não. Mas temos certeza plena de que o Ramadã virá e encontrará outras pessoas ainda em vida. E vai viver e conviver com estas pessoas e mais tarde ir apresentar as suas ações diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, que continuemos na prática das boas ações, honrados irmãos muçulmanos. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Disputai, concorrei na prática de boas ações, por forma a alcançardes o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala e o seu paraíso, cuja amplitude é igual dos céus e da terra. A amplitude, a largura do Jannah é a mesma ou é igual à dos céus e da terra. U'iddat lil muttaqin, reservado, programado. Este jardim ou este Jannah foi prometido aos muçulmanos crentes e tementes. Portanto, vamos aproveitar, vamos dar continuidade das boas ações. Aquilo que a gente vinha praticando no mês de Ramadã, se nós formos firmes no mês de Ramadã, que continuemos sendo firmes em outros meses fora do mês de Ramadã. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا ولدا إلا أصلحته. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقيموا الصلاة.